é que me lembrou muito do taoísmo, né? Porque no taoísmo você nunca tem uma coisa, Perfeito. você tem Perfeito. uma coisa e outra, né? Uhum. Então, a presença é a ausência daquilo, né? Então, quando o título anuncia, né, o sem silêncio, você já pensa que o poema vai falar do silêncio, mas não é isso, né? Na psicologia disse que quando você coloca a negação numa frase, o inconsciente não faz a leitura da negação, ele só vai ler o silêncio. E é assim que a nossa leitura, por onde a nossa leitura vai, né? Então, quando você disse o título, eu fiquei esperando o poema sobre o silêncio, né? Mas como ter silêncio se eu não olho para o barulho que há dentro de mim, né? Então, o silêncio é o desejo, é a busca, né? E ele só vai acontecer se eu olhar para o barulho, né? Então, eu vi também essa complementaridade, né? Porque não é uma dualidade, né? É o ser total, né? Então, aquilo que não está em mim, né? E aquilo que me inquieta, né? Então, a inquietude é exatamente o barulho, mas como obter o silêncio se eu não olho para ele, né? Se eu não percebo o que acontece dentro de mim, ou seja, ou como dizem os tibetanos, né? Que a mente o pensamento é uma fonte incessante da mente. Por mais que você queira, ela não vai, o pensamento não vai desaparecer, né? Ele é um fluxo contínuo, né? Então, o que faz com que a mente se acalme é você criar espaços, né? Você criar espaços entre uma palavra e outra, né? E para eles, você consegue isso meditando, né? Para os poetas, ordenando as palavras, né? Numa estrutura, né? Muito bom. Que é o poema, né? Então, aqui já anunciou que isso vai já cair por aqui. Eu alertei aqui, podemos cair a qualquer momento. Porque... qualquer momento. Deus não... o Pedro voltou, o Pedro voltou. Mas agora cair. não vamos cair. A Mas gente vou tá cair, assim, ó. botei para cair de novo. Você vai, eu também vou. Pronto, aí. Falamos do Raul, do Raul, faz né? muito sentido, ó. A música agora faz muito sentido. Sacou, né? A Glac está dizendo que as conexões dela lá também estavam caindo e ela resolveu não voltar. E o mesmo aconteceu com a Dalila. A Dalila teve um problema na casa dela ali de último momento. E deixou um grande beijo para Dione. E aí depois se comunicam pelo grupo. Então é isso. Então, já que a Dione trouxe à baila o tal do taoísmo, não é? Will, você que sempre preserva ou traz para a gente aqueles instantes de não barulho, ou então, né, cabeça cheia de vazio, põe aí seus haikais na roda, então. Pedro, mais ou menos, né? Inclusive, eu queria dialogar com um poema do Fabiano, que para mim, me provocou essa leitura, essa impressão. Antes, só uma coisa, estou lendo aqui, quem que é o Cafajeste? Ótimo! Quem que é o Cafajeste silencioso? Aí você me complica, Tadeu. Quem que é isso? Quem é? Deve ser o Pete, eu não. Você falou, né, que o Will traz todo esse silêncio, essa coisa. Tal. Pois Você associou então. o Will ao tal, né? E aí. É só isso. Só adjetivei, só. Tá certo. Não, que é isso, Tadeu, imagina. Mas, voltando, eu preparei um haikai e eu acho que dialoga muito com essa
dualidade que se complementa ao ser humano a questão do som e do silêncio, né? Eu imagino que para um haikaísta, para os poetas, como bem a Dione colocou, o silêncio é muito importante, mas às vezes o estalo da poesia, a inspiração da poesia vem também com algum barulho, algum sussurro ou algum canto, né? Então eu queria apresentar um haikai que trazesse essa apreensão do que é a importância do silêncio e do som, né? E em seguida um haikai meio Manuel de Barros e outro meio como os amigos colocaram, que eu não vou fazer questão de dizer ao pitch. Mas é um belo título para um livro, hein? O Ronin Cafajeste é fenomenal para livro, hein? Não, se eu for fazer um livro assim, o Pitch é que vai fazer o prefácio, porque para justificar esse título, porque, meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela, tá bom? Deixa eu ver se está engatilhado aqui. Ó, vai dar certo. Vamos lá, serão 3 haikais, tá bom, pessoal? Ixi, Maria. Puta, eu vou cair de novo. Ah, não, é o haikai do... É o haikai, rapaz. Tá bom, não. Eu tô aqui, hoje está terrível. Vamos lá. Céu de abril. Os detalhes azuis, amarelos e as miçangas de tua pulseira. Em matéria de poesia, o sabiá pousa bem na moleira do dia. Existem segredos no lado escuro da lua e na ponta dos meus dedos. É isso. Bonito. Ô, Will, 2 palavras. Cafajeste. Cafa e geste. Que é isso, rapaz. Cafa e geste. Não, muito bonito. Mas né? podia ser cafagestos, né? Cafagestos. Cafagestos, né? Bonito. Cafagestos é bom também. Puta, você viu que a Dione a Dione tá no time, hein? Já pegou rapidez, assim, o clima da... Esse eu não conhecia, Will. Existem segredos. Acho que não, né? Do lado não, é novo mesmo. Acabou de fazer agora, cara. Não, eu fiz uns dias atrás. Eu fiz outro agora, mas não vou mostrar. Tadeu, os cafajestes não se integram, simpático. Esse foi o Ronin que fez, velho. Esse foi o Ronin. Esse foi o Ronin. Esse não tem nem como, Will. Esse não tem defesa. É isso, aquele da moleira do dia é uma imagem muito bonita. Em matéria de poesia, eu sabia pousa bem na moleira do dia. Nossa, bonito. Bonito, muito bonito. Mas o detalhe é que ele ficou espremido no meio dos dois do Ronin aí, né? Não, pai, que é isso aqui é tranquilo. Esse é muito tranquilo, pai, que é isso. É muito tranquilo. Os detalhes. Esse é a introdução para o outro, né? Por isso mais tranquilo. Mais tranquilo. Abre o caminho, né? Não tinha visto por essa perspectiva, olha. Eles estão entabulados, assim, né? Um apaixonado, né? O Will vem apaixonado há um tempo já. Ultimamente ele se apaixona até pela cabeceira da cama, né? Não, então, o cheiro do cheiro do travesseiro. Do travesseiro, né? Tá bom. Você viu esse haikai, né, Pedro? Eu vi. Muito bom. Não, mas falando sério, Will, esse primeiro, acho que você postou no Instagram, né? Eu acho que ou eu postei no Instagram ou foi um encontro desses que a gente participa online, mas... eu já conhecia, fenomenal, né? Aquilo que o César Magalhães fala, né? Assim, os seus
haikais são haikais mesmo, né? Que tem muita coisa que a gente vê como haikai, na verdade não são, né? Tem só a forma ali, mas o seu, todos os elementos estão sempre presentes ali. Muito bom. Na verdade, o Will se apresenta assim como estudioso, né? Sim, sim. Os haikais do Will são rigorosos. O haikai roots. Não no sentido de rigoroso, não no sentido de ser duro, né? Sim, mas sim. assim de ter um estudo, de estar ligado à tradição do haikai. De estar ligado à mesmo, tradição, né? isso aí, Fabiano, obrigado. Acho que e com o toque da liberdade, como o próprio Will fala, né? Trazendo para a questão brasileira, né? E também nem sempre preso a uma métrica de verso, né? Isso. Mas os outros elementos, né? E, na verdade, tudo que eu sei de haikai eu aprendi com o Will e com o Pete mesmo, então tudo que eu falar aqui foram eles que disseram. Foi eles que falaram. Não Vixe, vai Maria. Complicou agora. Não, mas além de toda essa questão técnica que vocês falam, eu ultimamente tenho observado o aflorar dessa manifestação de puro afeto, de puro gostar, né, que está muito presente nas palavras que o Will coloca para a gente ver. Acho que está muito bonito. Parabéns. Obrigado, Joaquim. Muito obrigado. Então, eu queria falar justamente isso. A gente faz essa brincadeira, Will, mas eu acho que é um ponto, né, assim, que é interessante, acho que fazendo um paralelo até com o que o Pete apresenta nos haikaipiras, acho que é legal isso, né? Você traz esse tipo de haikai que com uma preocupação estética e dos elementos tradicional, mas também a gente, claro que a gente sacaneia, porque a gente não vai perder a piada, né? Mas isso é um ponto ali, um ponto fora da curva, que traz uma identidade bem interessante, né? Assim, ao mesmo tempo que tem todo o lance contemplativo do haikai, mas dá para ver ali um pontinho ali de uma segunda intenção, tal, que é um paralelo com o que o Pete faz, né? De trazer tudo isso, mas só que um olhar mais do caipira, do sertanejo. Eu acho que isso é o que traz o frescor para os seus haikais, assim como traz o frescor para os haikais do Pete, né? Essa piscadela para algo diferente, ao mesmo tempo que retoma essa tradição, ao mesmo tempo ela dá uma piscadela para outras coisas ali diferentes, né? Eu acho isso fenomenal, fenomenal. Valeu. Vocês, parabéns. Valeu, muito obrigado. E que a brasileira, né, deixa a coisa meio abrasileirada ou mais popular, ou que a gente consegue entender. Eu comecei a entender haikai também com você, Will, com você e com o Pete. Assim, bem Obrigado. Que esse céu podia ser os detalhes... Eu postei os haikais aqui no chat, então vocês podem ler aqui no chat também, viu? Tá bom. César, quer falar alguma coisa? O que está achando do encontro de hoje? Ô César, dá um trago antes, por favor. Putz, cara, né? Ex-fumante. Tentando acompanhar a dinâmica de vocês, né? Porque eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir mais do que falar, né? Mas eu quero aproveitar, já que você me deu essa chance, Pedro, quando, na conversa sobre o poema do Fabiano, estávamos discutindo a questão do silêncio, eu fiz uma leitura um pouquinho diferente da poesia do Fabiano, né? Não na primeira leitura, porque eu tenho um problema auditivo, eu tenho muita dificuldade em captar qualquer coisa na primeira audição, eu preciso repetir a audição para poder captar. Mas na segunda leitura do poema, o eu lírico do Fabiano me pareceu um eu angustiado em busca do silêncio, né? E o silêncio, por uma pura coincidência, é um tema que está muito presente na minha poesia, né?
Só que eu trabalho a minha poesia de uma forma bastante diferente do Fabiano, né? O Fabiano conhece, eu sou mais por poemas curtos, né? E aí eu me lembrei de um poema que eu escrevi há muitos anos e publiquei no meu primeiro livro, chamado Proesia, que chama-se Tramela. Eu não vou compartilhar porque realmente eu esqueci dessa particularidade, dessa facilidade que tem aqui de compartilhar. Nas próximas vezes eu vou procurar compartilhar os textos também. Mas vou só ler. Chama Tramela. A palavra tranca, o vento, a porta, o silêncio. Então, vamos dizer, essa forma de que eu estou sempre discutindo a questão do silêncio, né? E estou sempre contrapondo com aquilo que quebra o silêncio, né? No caso, é sempre a palavra, é sempre a linguagem, é sempre o ruído, né? O ruído é dado pela palavra, né? Aliás, eu tenho um outro poema que eu não vou lembrar, nem os meus poemas que são curtos eu decoro, então, né? Em que eu vou falar exatamente dessa questão. Aliás, se vocês me permitirem, não deve ser difícil de achar. Está aqui no... Que também é uma questão também que eu discuto, a questão do silêncio, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, mas esse livro é pequenininho, acho fácil. Esse aqui é outro, não falo diretamente do silêncio, mas esse aqui é um outro poema curto que discute de alguma forma a questão do silêncio, né? O haikai desarma, o público silencia, curto-circuito. E o que eu quero ler para vocês... Oh, meu Deus. Eu não esperava que fosse ter essa temática hoje, senão eu teria selecionado. Eu tenho vários Não, mas poemas. Esse é o diferencial, Salinha. Eu tenho vários poemas. As coisas vão fluindo. Aí tem que ser igual a água. Essa questão, né? A questão do silêncio, Não, claro que alguém sempre prepara um poema, quarta-feira eu vou ler esse, eu vou ler aquele, né? Mas tem uma malemolência aí com a conversa que é predominante, né? O Henrique saiu, viu, gente? O Henrique saiu? O Henrique caiu, acabou de escrever aqui. Chama Fala. É esse poema que eu queria ler para vocês. Chama Fala. Ao falar, fale. E não falo. O silêncio da fala falha. Eu falo. Foram só haikais pancadas, viu, César? Muito bom. Eu particularmente, tenho uma dificuldade em chamar esses meus poemas de haikai, né? Porque, não sei, é uma questão de, não sei se de preconceito, de malformação, né? Mas eu gosto muito quando... Alguns eu considero haikais, mas quando eu considero haikai, eu sigo um pouco a tradição nipônica, né? Porque uma das coisas que me perturba um pouco com a questão desse mundo contemporâneo, onde todos os paradigmas se desfizeram, né? E nós ficamos sem códigos para nos nortear na construção disso ou daquilo, tudo vale, né? Por exemplo, quando o haikai chega nos Estados Unidos, né, que principalmente o Kerouac americaniza o haikai, né? Eu acho que deu uma tal liberdade ao haikai que ele perdeu a sua característica de haikai. E isso me incomoda um pouco. Isso você fala dos americanos. Mas no caso brasileiro também. Tudo certo, mas permanece no Japão, permanece a tradição.
Não, permanece a tradição. Tanto é que a moderna poesia japonesa, que ainda produz haikai, mantém essa tradição, né? Com o Kigo, com a métrica, com as referências, enfim, as questões do clima, da natureza, né? Uhum. Isso eu não acho que é tão necessário levar a sério, porque a gente não tem, no mundo ocidental, uma tradição de respeito à natureza como tem a cultura japonesa, né? Mas eu acho que o haikai, para ser haikai, ele tem que ter um certo rigor métrico, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade em chamar os meus poemas de haikai por isso. Eu prefiro chamar de poemas curtos, poemas mínimos, né? E tem uma outra coisa. Na verdade, eu nem busco haikai como forma de produzir filosofia. Quando eu vou produzir algum poema, eu não vou construir no haikai. Não. Eu busco o minimalismo mesmo. Uhum. Por exemplo, esse meu livro, Curto Circuito, eu abro ele com... Eu acho que eu falei dele aqui no meu primeiro encontro com vocês, chama Poesia de Outdoor. Passou, né? Quer dizer, na verdade, é o título e uma palavra, né? E eu finalizo o livro com duas palavras: a língua muda. Então, é esse minimalismo que eu busco na construção poética, né? Não só na construção poética, mas também na construção da prosa. E é legal esse poema, né? A língua muda, que te dá A uma língua amplidão, ela pode ser uma muda de mudança. Ou muda de calada. Ô César, e sempre foi essa busca minimalista ou isso foi acontecendo no processo, no andamento da coisa? Não, Tadeu. Na verdade, me aconteceu o seguinte. Eu comecei a produzir poesia de uma forma muito brincalhona, né? Eu não pretendia nem ser poeta, nem ser escritor, eu tinha outros projetos de vida. Só que, quando eu era adolescente, eu conheci o Décio Pinhatari. Eu estudava na Faculdade de Filosofia em Marília, ele dava aula lá, aliás, tive grandes professores naquela época, isso em 67, 68, né? E um dia, naquela época, o prédio da faculdade era uma antiga fábrica de seda na cidade de Marília, que tem uma tradição nipônica muito grande, a comunidade japonesa lá é muito grande, e eles transformaram aquela construção em universidade, em faculdade. Anos depois, virou Unesp, né? E o espaço do prédio ele permitia muito contato de alunos e professores. Então, a gente ficou muito amigo de muitos professores. E o Décio Pinhatari foi uma das figuras, pena que ele ficou pouco tempo lá em Marília. Mas o que me marcou muito na conversa com o Décio Pinhatari é que tinha sido acabado de ser lançado em 68 o 2001, uma Odisseia no Espaço, né? E eu encontrei com ele no ponto de ônibus, e naquela época os ônibus... Aliás, eu acho que até hoje demoram muito, né, Maria? Mas, enfim, naquela época devia demorar mais. E nós ficamos esperando o ônibus, e ele falando do filme animadamente, né? E, na conversa sobre o filme, ele foi falando, porque ele já era um poeta, já existia um movimento concreto, né? Isso é em 68, eles começaram em 54, 57 ou 57, sei lá, já tinha mais de 10 anos o movimento concreto. E aquilo me chamou muita atenção, né? E eu tive a felicidade, porque a biblioteca em Marília era muito boa, e tudo que os concretos tinham publicado até então estava disponível na biblioteca, né? E eu li, né? Mas, assim, li sem nenhuma intenção de escrever poesia, nada disso. Eu comecei a escrever poesia, eu tinha já 30 anos de idade, né? Por brincadeira. Mas isso me marcou de uma forma tão forte que acompanhou a minha produção intelectual acadêmica, os meus ensaios acadêmicos, a dissertação de mestrado, enfim, tudo que eu escrevi na minha vida acadêmica, eu sempre buscava
essa questão do minimalismo, né? Quando eu comecei a escrever poesia, as minhas poesias foram para o mesmo caminho, né? Tanto é que eu acho que, se eu pegar os poemas longos que eu tenho, acho que uma única mão dá para contar, talvez, meia dúzia de poemas mais longos, né? Eu sempre tenho essa busca por essa questão o rigor da palavra e exatamente pelo rigor a economia da palavra, né? Aliás, uma das coisas que eu mais gostei na conversa com o Pedro Garcia agora, na segunda-feira, foi quando tem um livro dele chamado 2007, né, que são aforismos poéticos maravilhosos, e ele usa uma frase, um desses aforismos, que é: as frases prostituem as palavras, né? Pô, para mim, eu falei para o Hamilton, falei: Hamilton, eu não vou desenvolver o canal do Proletariado com Pedro Garcia sem questionar. Destacar essa... Porque essa frase, para mim, é riquíssima, né? Porque quando você percebe que a frase prostitui a palavra, você está dizendo o quê? Né? Que você está perdendo a carga simbólica da palavra, né? E eu, na minha escrita, seja ela poética ou prosa ficcional, porque atualmente só escrevo ficção e poesia, né? Eu vou atrás desse rigor da palavra. Tanto é que, quando eu trabalhei já... Eu fui um dos primeiros a noticiar a Revolução dos Cravos. Eu trabalhava numa agência de notícias e, na madrugada, chegou o Telex e eu traduzi a informação da Revolução Portuguesa de 25 de abril, né? Já nessa época, quando eu traduzia as notícias, eu já procurava, porque a gente recebia a notícia ou em inglês ou em espanhol, e, na tradução, eu já ia cortando aquelas palavras excessivas, né? E virou isso, eu internalizei isso, na verdade, né? É um longo processo. Hoje eu estou com 72 anos, então é um processo de praticamente 50 anos aí de busca pelo minimalismo, né? Então é uma coisa que muito marcante. E quando eu, por exemplo, eu passo, a minha mulher é especialista nisso, eu termino de escrever um texto, eu dou para ela, né? Aí ela vai lendo em voz alta e eu já pego a tesoura e já vou cortando. Eu não tenho o menor amor, nesse sentido, eu não tenho o menor amor às palavras. Sem excesso, eu arranco, tiro fora. Dane-se essa rima, sai fora. Eu não me preocupo com rima, eu tenho muita dificuldade, eu não considero os meus poemas sonoros, né? Apesar de gostar de música, meus poemas não têm sonoridade. Eu busco mais mesmo a carga simbólica da palavra. É isso que me motiva, né? Tanto é que eu tenho um monte de poemas rascunhados no computador que eu escrevo, né? Deixo fermentando e, de vez em quando, eu volto, quando eu estou com paciência ou com tempo, enfim. E a tendência não é nem trabalhar esses poemas, porque quando eu volto, nossa, isso aqui é um lixo. Então, isso aqui está muito grande. Está muito grande isso aqui. César, me permita dizer, é um prazer lhe conhecer mais uma vez, tá? E voltando à questão do haikai e fazendo um link com a sua preocupação em trazer a concisão do sentido da palavra dentro da sua poesia, eu entendo perfeitamente a sua preocupação de achar que haikai tem que ser aquele haikai mesmo que segue todas as tradições de métrica, de Kigo, de Kire, né, de ter o sabor de haikai, até porque é uma preocupação que mantém a tradição do haikai dentro do Brasil. E isso se deve muito, César, aos grêmios de haikai, principalmente, né? As pessoas que traduziram haikai e que meio que popularizaram essa forma de escrever poesia. Eu digo de duas pessoas que eu admiro muito, que é o Paulo Leminski e Alice Ruiz. Alice Ruiz, principalmente, que é eu chamo ela de mestra. Às vezes eu encontro ela nas redes sociais e chamo ela de mestra. Chamo até o nome dela japonês de Yuka, que ela foi agraciada com esse nome japonês em honra por ela ter colaborado muito com a cultura japonesa. Mas eu entendo também, César, talvez você venha discordar de mim, que devido à nossa tradição modernista de entender
que a palavra muda, como você bem colocou, e que a poesia passa por esses processos de evolução e de adaptação com o nosso idioma, que acaba que o haikai hoje em dia meio que utiliza muito dessa preocupação de trazer, como você bem colocou, a concisão poética e o refinamento e o rigor da palavra enquanto símbolo, saca? E se você pegar o Paulo Leminski, ele tem muito esse cuidado, né? Se você traz essa afirmação, César, a gente leva até um susto e dizer que o Milor Fernandes não era haicaísta e ele foi considerado um grande haicaísta, né? Inclusive, a alcunha de Ronin Cafajeste, como me colocaram aqui, se atribui a ele e não a mim. Até porque o Paulo Leminski era um samurai, veja bem, um samurai malandro, né? Um cara que usou dessa preocupação de ir em busca do Haimi, do sabor do haikai, mas meio que usando ao seu modo, ou talvez usando de uma certa brasilidade. Até porque, considerando, César, que enquanto que o haikai japonês surgiu dentro de todo um escopo climático das 4 estações, se preocupando com o Kigo também da fauna e da flora, o Brasil é muito diferente, né? Por exemplo, eu sou piauiense e é muito difícil tratar de um Kigo que só tem período chuvoso e período ensolarado, né? Então você meio que não é nem que ressignifica, mas meio que faz um exercício criativo, mas não negando a tradição e a importância do haikai, enquanto principalmente na concisão e valorização da palavra enquanto símbolo, como você bem colocou, mas também fazendo uma contextualização dentro do nosso meio, né? E Alice Ruiz, só para encerrar, ela se preocupou tanto em trazer esses elementos naturais, que são símbolos do haikai japonês, mas também ela se preocupou em trazer uma reflexão de ir ao encontro do sabor do haikai, brincando com as palavras. Ela já disse que ela quer fazer esse exercício criativo de brincar com as palavras, né? Eu não lembro qual é o haikai, mas ela pega a palavra apaixonar e faz um haikai, não respeitando a métrica, não tendo nenhum Kigo que faz referência à fauna ou à flora, muito menos às estações, mas você percebe a preocupação de ela buscar a iluminação, como os zen budistas faziam, e até o dito sabor do haikai. Então, eu te afirmo, César, de todo o coração, que o que você nos apresentou com essa força de economia é um haikai pancada, meu irmão. Então, Evoé, César. Obrigado. Eu ia falar só uma coisinha, na verdade, 2 coisinhas. Eu tenho uma apresentação de um trabalho amanhã lá na faculdade, eu vou ter que sair porque é cedinho e eu ainda vou ter que acordar mais cedo para verificar se o equipamento tá funcionando, né? Mas o César, além de tudo isso, o César tem um trabalho visual também, né? Tem uns poemas visuais bem interessantes. O trabalho do César é riquíssimo. Então, joguei aí os poemas visuais para a conversa continuar. Acho que o César tem mais coisa para mostrar aí. E ao mesmo tempo, me despeço e agradeço. Por favor. Ô, Fabiano, grande abraço, meu irmão. Fabiano, muito obrigado, cara, pelo link sobre Torquato Neto, cara. Eu não terminei de assistir sobre música, que eu achei muito interessante aquela senhora falar sobre música. Eu vou terminar de ouvir, viu, Fabiano? Um beijo, viu, Fabiano? Muito obrigado. Beijão para vocês também. Falou, Fabiano. Abraço. A Dione quase que ia cair, mas arrumou um carregador e aí ela não caiu. Que legal que você ficou, Dione. César, puxa vida, teus poemas para mim é parecido com o Joe Cage. Quanto menos nota, mais música. Olha, não é à toa que o John Cage é uma figura fundamental na minha vida. Não é? Assim, quanto menos nota, mais música. Quanto menos barulho, mais música. É verdade. O John Cage é uma... Aliás, teve uma época, antes de escrever qualquer coisa, porque eu tenho vários livros do John Cage aqui, né?
E antes de escrever qualquer coisa, eu li alguma coisa do John Cage. Sei. Eu tenho um pouco essa... Quando eu vou escrever alguns projetos, ou eu preciso elaborar um projeto, eu tenho essa mania também. Eu recorro sempre ao Jorge Luis Borges. Né, assim, o refinamento, o sabor de escrever a palavra certa com a ideia no lugar. Não precisa encher linguiça. Escreve o verdadeiro das coisas. Né? Uma resposta que ele deu certa vez, né? Por que ele publicava? E ele diz para não ficar refém do texto. Quem? O Borges. Borges. E quem é refém do livro? Tem que se livrar, rapaz. Tem que se livrar. Henrique Pitti, antes que você caia, porque você está aí na corda bamba com a internet, não é? Só fazendo uma introdução a Dione sobre o teu trabalho, Pitti. O Pitti, o Henrique é lá do Sul, está em Navegantes, né, Henrique? Está em Navegantes, então as vozes do Sul. E tem também da área de filosofia, companheiro dos professores aqui também. Está vivendo esses perrengues de pandemia, com escola que volta, não volta, enfim. E desenvolve um trabalho de haikai também, muito legal, a qual ele chama de Haikaipiras, que é lá ao fundo do quintal dele, que ele é um caipira, tem as galinhas. Os demais já conhecem. Isso também vale para o César, né? O Rai Caipira tem que, toda vez que a gente fala esse nome, tem que reverenciar, porque não é uma muito sacada... legal. O César, eu lembro de um livro do Hamilton, que eu também acho muito legal, que é Raiquazes. Raiquazes é muito legal. Esse eu conheço, muito bom. Não é? Quadradinho, 16 por 16. E aí, quando eu conheci o Henrique, Haikaipiras é muito bom, é melhor ou igual Raiquazes. É bom, é bom. Fique à vontade, Henrique. Obrigado, Pedro. Eu coloquei no chat, eu queria ter comentado ali o trabalho do Will, né? Não consegui. Antes eu queria ter falado do Tadeu lá, mas não foi por causa da internet, foi porque todo mundo atropelou as palavras mesmo, e aí eu saí de fininho do lado e tal, mas eu gostei muito daquele trabalho do Tadeu, porque tem um existencialismo que tem um falso blasé que me interessa demais, que sai um pouco da sua obra, viu, Tadeu? Que é da descrição, né? Tem a crítica social, que ela é da descrição da realidade, e esse que você mostrou hoje, ele tem o que eu chamo de falso blasé, né? Porque muitas vezes o que os meus poemas são acusados de ser muito blasés e tal, pô, são líricos demais e tal. Você não escreve sobre política e tal? Pô, eu tô escrevendo sobre política, cara. Se eu tô escrevendo sobre a pessoa ir comprar pão, eu tô escrevendo sobre política, pô. Né? Mas vai explicar, né? E esse teu poema ali, para mim, ele é muito isso, muito um instante, e representa muito uma linha poética que eu gosto muito, que é um minimalismo lírico, que, para mim, ele teve muito desenvolvimento na escola de Black Mountain, nos Estados Unidos e tal, com alguns autores interessantes que eu gosto demais. Mas você, né, fechar, né, pequenos instantes do cotidiano, e aquilo te dizer muita coisa, né, sobre o mundo. E não precisa, isso não necessariamente tem que ser trágico para ser uma grande leitura, né? E achei esse teu poema muito nessa linha, cara. Eu gostei demais, assim. Obrigado. Sempre gosto muito, né? Porque eu acho que você chega em
em coisas que a minha poética não chega e tal. Mas esse foi muito interessante. E o do Will... Eu acho que, só para... Uhum. Quando você fala, né, você chega onde a minha não chega, acho que não, acho que todo mundo chega em algum lugar, ou em lugar nenhum. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Você sabe que um poema que você apresentou aqui foi o que deu um start de criar uma sequência de poemas menos raivosos, poemas menos raivosos, né? Que estava muito no olho desse furacão todo, assim, estava escrevendo algo muito pesado, assim, que depois até eu ficava meio denso também, e parece que eu ficava naquela órbita, né? E a partir do texto seu que na verdade, já tem uns 4 poemas lá, apresentei acho que 2 aqui, dessa frente, buscando alguma... Não vou dizer uma calma, porque também não dá para ficar calmo, mas assim, Sim. uma perturbação um pouco mais tranquila, de repente, né? Algo, não sei. Ou movimento de pausa. Eu né? chamei, Aquela inclusive, coisa que eu chamei de A Espera do Devir, né? Foi isso, A Espera do Devir. Que é o seguinte, que E nós ele vai estamos... chegar. Então, nós estamos E ele numa vai chegar. turbulência, só que a gente não pode adoecer. Senão a gente não vai estar bem na hora que tudo isso dá uma melhorada, né? Sabe que às vezes eu me sinto ao contrário, cara. Eu me sinto esperando o Godot. Falo, cara, não vai dar em nada isso. Eu tô aqui esperando, a gente tem esperando o Godot. a gente tem essas frentes, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Cara, a pegada que eu tô indo, eu vou adoecer, cara. Eu vou adoecer e eu não vou ter o tesão de ver A tudo coisa isso florescer. melhorar, entendeu? Sabe? A gente tem vários sinaizinhos aí que dá um alentozinho nesses últimos tempos aí, né? Nessas últimas semanas aí e tal. Enfim. Mas enfim, Bom, é isso. Só mas eu gostei complementando demais, o que viu, vocês Tadeu? estão falando, Sim, a Luciene, minha companheira, né, em casa aqui, nós somos espíritas. E aí ela tem uma frase ou umas colocações assim muito intrigante, ou instigante, ou não verbaliza, porque você atrai. Você, a partir do instante que você verbaliza, você atrai. Para de falar o nome dessas... Eu tô lascado. Então Para de tem falar o nome legiões dessas aqui. pessoas aqui em casa. Não fale mais o nome dessas pessoas aqui em casa. A gente não precisa dessas pessoas transitando aqui no ar da nossa casa. Eu falei, cara, e aí ela tem razão, cara. Para que eu vou ficar, sabe, citando, evocando, né? Sim, o nome, mas o sentimento, muitas vezes, O né? sentimento Exato, os é expurgos, né? inquestionável. A poesia, ela é incômodo mesmo, né? Ela ela é é. incômodo. Eu não consigo enxergar a minha poesia como algo sutil, quase nunca. Na verdade, talvez, eu não sei se é conscientemente ou também nessa linha que o César colocou, né, foi se construindo esse minimalismo e às vezes eu sinto que eu fui construindo uma revolta e uma rebeldia que não se resolve assim tão facilmente, né? Então, às vezes, a poesia é um exorcismo. Uma vez teve uma matéria de um livro chamado Descanso do Caos, que é o meu 3º livro, que fala da dependência química, que fala dos estados alterados, mas não da parte boa dos estados alterados, né? Da parte punk. E um jornalista colocou exatamente o exorcismo do poeta. Eu falei, é isso, é um exorcismo mesmo, de um agnóstico, mas é um exorcismo. Eu preciso me libertar de uma memória, de uma sensação que paira na memória, entende? Que eu já não sinto mais, porque estou limpo, mas ela está na minha memória, na minha sombra, e tem dia que eu olho a cena no espelho, escovando o dente, entendeu? E lembro da tal a memória biológica é muito cruel, né, com o dependente químico, né? Mas enfim, é isso. E obrigado oi, pois não. Se você me permite, ouvindo você e o Pedro falando,
eu acho que a função do poeta é exatamente essa. É você externalizar a tua experiência interior, seja ela qual for, né? O Borges tem, naquela série de 7 conferências que ele fez, 7 noites, né? Quando ele fala da última conferência, ele vai falar da cegueira, e ele vai falar exatamente da experiência dele enquanto cego, né? Ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, e aí ele não está falando só do poeta, do escritor, ele fala, de modo geral, do artista, né? Que o papel do artista é transformar em arte os seus fatos da vida, sejam eles tristes ou alegres. Então, e nesse sentido, eu acho que assim, o fazer artístico é sempre um processo terapêutico. Porque a hora que você externa aquela experiência que você está, do seu eu interior com o mundo exterior, você está cumprindo a função freudiana, né? O processo terapêutico. Para você se curar, você tem que falar. Pois é. E as coisas se regulam, pelo menos por um tempo, né? Exatamente. Né? Agora, é óbvio que aí o que o Pedro falou em relação à questão da mulher dele, né? Não pronuncia o nome das pessoas, e realmente, né? No Zen budismo, é muito forte o poder da palavra, porque a palavra é energia condensada. E tanto é que nas práticas zen budistas não se fala nada a não ser o essencial. O necessário. Porque ao falar... Daí o haikai, né? Daí o haikai, exatamente. Sim. E aí, se você for para a Bíblia, é a mesma coisa, né? Porque as coisas passam a existir quando Deus as nomina, né? O verbo, não é? É o verbo, né? No princípio é o verbo. Mas quando o Celso falou sobre essa conferência de Borges, né? Sobre como ele coloca o artista, a função do artista, né, no mundo, eu lembro que eu fiz... eu sou psicóloga clínica e eu fiz um trabalho sobre um artista mineiro. Eu estava fazendo uma formação em arte-terapia e o Jorge Fonseca, né? E aconteceu uma coisa, foi um exemplo magnífico, né, da função da arte-terapia, da função na arte, na terapia, digamos assim, né? Mas ganhou esse nome agora, né? Quer dizer, foi algo construído a partir de Jung, e não se chamava isso, se chamava processos expressivos, né? E agora, na contemporaneidade, ganhou esse título, né, de arte-terapia. Hoje em dia tem algo bem organizado, sistematizado. E eu estava fazendo um trabalho num congresso em Ouro Preto e fui ao ateliê desse artista, e ele tinha uma história magnífica. Primeiro, o trabalho dele é lindo, ele faz trabalhos com colagens, com bordados, com objetos, tudo misturado, né? Múltiplos materiais. E ele tinha um irmão, ele era de uma família numerosa, e ele tinha um irmão que, depois que o pai tinha morrido, aquele irmão era o irmão mais velho, tinha vindo para São Paulo e tinha dito assim: eu só volto quando ficar rico. E ele nunca mais voltou e ninguém nunca mais soube dele, né? Ninguém da família, nem nada. E ele começou a pensar muito nesse irmão e falar sobre esse irmão, até que um colega, outro artista, disse assim: por que você não faz uma exposição sobre o seu irmão? E ele faz essa exposição, que ele dá o nome de Procura-se, e o pôster, né, da exposição é a foto do irmão, né, com o nome da exposição, Procura-se. E ele constrói a exposição com toda a memória da família, né? O pai ele começa fazendo um grande tapete em que ele desenha, quer dizer, e ele borda, né, a estação de trem.
onde ele ia quando era na infância, né, com o pai, porque o pai era maquinista de trem, né? E ele constrói esse tapete bordando e desenhando ao mesmo tempo. É lindo o trabalho, e ele começa a partir daí, com a estação de trem, e onde ele sentava com o pai na parte da frente, com a maquinaria toda e tal, e vai fazendo cada um a memória da família. Até tem uma foto grande de toda a família em que ele retrabalha isso. Essa exposição vem para cá, apoiada pela Caixa Cultural, né, para São Paulo, e teve bastante sucesso, porque vendeu todas as obras, né? Só que uma gerente da Caixa chega para ele e diz assim, fica muito curiosa e diz, você quer localizar seu irmão? Eu tenho um cadastro na Caixa e que a gente pode localizar todas as pessoas. Aí ele ficou, claro que eu quero, né? E ela encontra o irmão, né? O irmão estava morando num lugar muito simples, né? E uma espécie de um pensionato, uma coisa assim. Localiza, esse irmão volta para Ouro Preto, né? Volta a estudar, né? Ele dá todo apoio a esse irmão faz um concurso para o Banco do Brasil e volta para São Paulo como funcionário do Banco do Brasil, né? Então, tudo isso a partir dessa busca dele, né? Pelo irmão. Então, o trabalho da arte não só o curou internamente, né? Como teve uma resolução externa, né? Dentro da psicologia junguiana, né? Que ele vai falar na sincronicidade, né? Então, tudo que é resolvido dentro vai ter uma repercussão fora de você, né? E esse trabalho foi incrível para mim fazer. Eu apresentei num congresso lá em Santa Catarina, né? E foi uma felicidade ver como como a criatividade age no mundo, né? De forma efetiva, né? Em forma de energia, né? Em forma de dinâmica concreta de relação, né? Eu quero fazer um comentário sobre o que você está falando, mas antes eu queria ouvir o Henrique, que queria fazer um comentário sobre o poema do Will, que vem lá de trás e queria te ouvir ele agora. ler também, né? A gente acabou e depois ele vai ler. Desculpa. Tudo bem, nós atropelamos, mas a gente salva. A gente atropela, mas pega e põe dentro da carroceria e seguimos juntos. Então vou acabar resumindo muito, né? Mas fala o que você queria comentar sobre o poema. Foi Haikai do Will. Os haikais do Will apresentados eu já conhecia, né, Will? Então, mas tem o da miçanga, só para brincar com ele e tal, que eu tenho um que é assim, beira da sanga, os sons passam, miçangas. Só que sanga, no sul, no Brasil, é um riachinho, né? É um corguinho. Sanga. Corguinho do centro-oeste é uma sanga no sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Poderia ler novamente, Henrique, por gentileza? Sim, beira da sanga. Os sons passam. Você quer pôr ele na tela, Henrique? Eu escrevo ele aqui. Não, mas não é um que eu iria apresentar, é um que é só para comentar tá bom. o Will, mas né? ele é bonito. Eu vou escrever aqui. Depois eu coloco aqui rapidinho, tá? Tá bom. Mas é porque o miçanga do Will, aquele haikai do Will que tem miçanga, ele vai além porque miçanga é uma semente, né, cara? Então você usa como adorno. Né? Você usa como adorno, inclusive tem uma raiz indígena nisso, né? Que é linda, mas não deixa de ser uma semente. Esse que é o grande lance da palavra, né? O haikai, ele tem isso, né? E principalmente o haikai brasileiro, que ele se difere, né? Porque a miçanga
é praticamente um dialeto, né, a partir da linguagem indígena que a gente usa e que está relacionado à arte alternativa, né? Então, você usa miçangas, mas o indígena usa miçangas, o indígena usa sementes, o contemporâneo usa uma pulseira com miçangas. Ele está relacionando... Olha a riqueza disso, né? Olha a riqueza disso e aquilo que eu bato muito, né? Que é a desconstrução do Haikai Tupiniquim, né? Que é o meu projeto do Haicaipira, ele está relacionado a isso. A cada vez conhecer mais a riqueza do Haikai para a gente conseguir desconstruir ele e fazer uma poética tupiniquim, né, diferente. E aí o Will usa o miçanga, cara. Olha a riqueza que é, tamanha a reverberação filosófica e antropológica que tem uma palavra, né? Então deixa de ser Kigo, né? Vamos pensar assim, qual que é a necessidade do Kigo no Haikai Tupiniquim? Às vezes perde essa importância, né? Quando você usa uma miçanga no pulso da morena, porra, cara, você tem uma morena encantada. E você falar esse Haikai no ouvido da morena e não sei o que porra. Você vai ter uma amplitude, né, de ressonâncias e que são também momentâneas, que tem o Raimi, né, que é a alma, o espírito do momento, né, e aí eu acho interessante, sabe, assim como o primeiro Haikai do Will, né, que é o do Abril, né, que é uma coisa que eu pego muito, e aí eu vou puxar depois os meus, se o Pedro me permitir. Claro que né? sim. Porque é o do Abril, quando o Will coloca as cores do Abril, né? E a gente pensa nas cores outonais. E os poemas que eu vou mostrar, eles são outonais, e é uma espécie de até provocação em relação ao Kigo também. Por quê? O que é o outono no Piauí? O que é o outono em Santa Catarina? O que é o outono no Mato Grosso do Sul? O que é o outono no Rio de Janeiro? Qual o Kigo possível num Haikai brasileiro? Complicado, né, irmão? Eu acho rico, né? Eu acho rica a discussão. Essa é a riqueza. Se você não se prender exatamente a isso, se você conseguir transformar isso numa linguagem tropicalista, né? O Haikai vai ganhar fronteiras absurdas, né? Como Leminski fez, como o próprio Ronin, né? Que eu me referi ao original, né? Também fez, né? O Milor, né? Mas Milor o Milor perdeu a cadeira pro Will. Né? Bondade sua, Pete. A Alice Ruiz faz muito bem, né? Que é transformar o jardim da casa dela numa sensação de Brasil, né? Mesmo estando em Curitiba, às vezes. E aí a gente ganha uma riqueza a mais. Enfim, os haikais do William são sempre de uma técnica que eu admiro demais. Eu vou, então, tentar apresentar aqui uns haikaipiras hoje, viu, Pedrão? Eba! Ó. Haikaipira, ele... tá aparecendo aí? Deu certo. Então, aí hoje vai uma sequência de haikaipiras outonais também, assim, então eles estão bem fim de tarde, né? E aí é uma provocação com Kigo, mas são também sensações, né? Bastante poéticas, assim. Então vamos no primeiro aqui, ó. A solitude. Vocês estão vendo, né? Sim. Estou. Beleza. Então vamos lá, o primeiro, ó. A solitude bate, o sol abaixo do tomate.
Segundo aqui, ó. O sol cai, a lua flutua, frutas maduras. E aí o terceiro, que é aí já é uma provocação linguística quase aqui, ó. Outro tom, outro ano, outro outono, outro. Esse é muito Alice Ruiz, viu, Henrique Pitt? Muito Alice Ruiz. Parabéns. E ainda tem um quarto aqui que ele é mais visual mesmo, né? Árvores ao redor emprestam a cor ao arrebol. Oh, lindo, lindo. Muito bonito. Henrique, pode voltar ao primeiro haikai? Tem 3 haikais que gostaria de comentar. Fazer também esse exercício de gratidão, né, que o amigo fez. É muito interessante o trabalho linguístico, né, a brincadeira, a sonoridade que o Henrique Pitt emprega no haikai, que dentro da tradição não existe a questão da rima, mas existe a questão da aliteração, da onomatopeia dentro do haikai original. E o Henrique Pitt, ele traz um pouco dessa aliteração e das possíveis rimas toantes, não sei, que ele coloca bem aqui. Por exemplo, a solitude bate, o sol abaixo do tomate. A palavra bate e a palavra tomate dá uma sonoridade muito bonita. Sem falar na palavra, na palavra sol, que está contida em solitude. Uhum. Há quem diga que isso é chamado de caquecotoba, e os concretistas podem chamar isso de exercício ideogrâmico da poesia, né? Você perceber que o sol, dentro do outono, nada mais é do que uma solitude, né? Esse sentimento solitário, porém, de completude, né? A solitude nada mais é do que uma solidão que você quer se encontrar, né? O outono tem esse sentimento. Aí, pode baixar mais outro haikai, né? Baixar, outono, enfim. Esse brinca um pouco com a imagem, né? Porque, se não me engano, outono significa fall em inglês. E fall é queda. E você percebe que dentro do haikai, dentro da imagem do haikai, há uma queda, né? O sol cai, já é explícito também essa imagem. A lua flutua. À medida que o sol vai se pondo, a lua já sobe. E as frutas dentro dessa estação já estão maduras, né? Então, assim, enquanto que o outono é uma coisa em que as folhas secas estão se renovando, talvez aqui no Brasil seja sinal de que as frutas estejam maduras. Daí o costume tropical de se fazer o haikai atendendo para essas peculiaridades, né? Meu amigo Raidin, vai para o último haikai por obséquio. Que é um haikai. Esse haikai árvores ao redor emprestam a cor ao arrebol, né? Eu lembro que o amigo falou que as cores do outono, no mês de abril, são amarelos e azuis dentro do meu haikai. Pelo menos aqui no Piauí não tem outono, né? Mas você percebe que o pôr do sol fica com essa tonalidade amarelo e azul. Mas qual é a tonalidade dentro de Navegantes, né? É uma cor semelhante às árvores outonais, né? Ou a cor das árvores outonais é semelhante ao sol que se põe, né? A esse arrebol, né? Então, assim, Henrique Pitt, você é um samurai exímio, cara. Não tenho o que dizer. Eu aprendo muito e sou muito, sei lá, eu me alegro muito quando eu leio os teus haikais, porque eu penso que quando um Haijin lê outro Haijin, você aprende. E não só aprende a técnica, mas você entende que dentro desse barulho todo das cidades, dessa nossa coisa política ou antipolítica que nós vivemos, o haikai tem esse papel para destacar essas belezas, essas miudezas, né? Nos faz, então, resgatar aquele pensamento primitivo de valorizar a natureza e de ser um com a natureza. Então, o haikai do Henrique Pitt,
mesmo se nomeando caipira, faz esse encontro entre o homem e a natureza. Evoé, meu irmão, valeu pelo haikai. Eita, muito bom. Aliás, não é por nada não, mas é uma rasgação de seda um para o outro, não é? Um para o outro para um, é uma rasgação de seda que é muito legal, que é muito legal, que é muito legal. Eu até confesso aqui os bichos se protegem, né? Os bichos se protegem. Nada, aqui é embate entre samurais, você não tá entendendo. Vocês sabem que esses encontros de quarta-feira, para mim, eles têm sido a janela do mundo. Estou com 64 anos, grupo de risco, eu estou exatamente há 1 ano sem sair, um ano e 5 meses sem sair de casa. E não saio mesmo, não saio por cidadania, por atitude cidadã e por medo. Nunca senti. E sinto uma ausência de pessoas, e sinto uma ausência de lidar, de conversar com pessoas, dessa coisa do afeto, de ser elegante, do outro pedir licença para falar, ou, puxa, que bom, obrigado pelo teu elogio. Estou abrindo meu coração aqui com vocês. Assim. Vocês têm sido a janela do mundo para mim. Alguns saem, né, por necessidade, tem que trabalhar, o caso do Henrique, Joaquim tem ido dia sim, dia não, né? Tadeu também. Mas o César, que mandou os livros dele para mim, falou, vou ao correio, mas só para pôr os livros e volto. Né? E tem que ser um horário determinado. Assim. Beira da sanga, os sons passam. Ei, Joaquim, voltou. Estávamos te esperando. Você foi jantar, né? Põe o microfone. Eu não voltei porque daqui eu não saí. Mas estava tudo, estava com flechinha ali. Acontece, eu tenho explicações. Eu estou desde as 2 horas da tarde viajando. Saí de São Caetano do Sul, passei por São Paulo, Osasco, Campinas e até Araraquara. Estou cansado. Enquanto estava quase aqui no final, eu senti um cheiro de sopa que vinha da cozinha e eu não podia comê-la, seria uma afronta a vocês. Então, comia em silêncio. Entendi. Comia em silêncio de vídeo. Entendi. Estou terminando. Mas eu acabei ouvindo vocês e ouvi a fala, por último, aí, da rasgação de seda entre o Will e o Pete, e veja que não é nada de bairrismo geográfico, porque um está no norte e outro no sul, então não tem... Exatamente. Né? Tem aí só consideração mesmo, né? Reconhecimento. Porque o haikai é uma arte ainda pouco reconhecida, né? E ela é diferente mesmo, né? Então, como o Will, assim, que se dedica tanto à técnica do haikai, né? E eu gosto de brincar com o haikai. Confesso que eu faço isso, mas aí você encontra uma pessoa que se dedica tanto à técnica do haikai e tudo mais. A gente tem que reverenciar porque é muito importante para a história da literatura, né? Para a história da poética, não só oriental, como brasileira também, né? Que sofre uma influência absurda. O concretismo brasileiro sofre uma influência do haikai japonês, veja bem. Entende? A semiótica desenvolvida no Brasil tem uma influência na construção imagética do haikai, cara. Sabe? Isso tem que ser valorizado. Uma pessoa como o Will, que estuda muito tecnicamente o poema e tal, ele não tem a capacidade de escrever poemas técnicos, por isso que eu busquei o que o Rubens chama de sincretismo, né?
que é o Rai Caipira e tal, né? Porque é aquela desconstruída. Mas para desconstruir você tem que conhecer, né? Você não vai para desconstrução do nada. Você tem que conhecer muito bem para começar querer brincar com a forma, né? Enfim, é muito divertido. O Haikai, assim, há uns 2, 3 anos já, 3 anos pelo menos da minha vida, que é a coisa mais prazerosa que eu tenho são os Haikaipiras, uns 3 anos para cá já. Apesar de escrever continuamente poemas líricos, né? Mas, enfim. Existe um livro dos caipiras. Isso está em livro, né? Dos Haikaipiras, sim, são 14 só. São 14 textos. São 14 Haikaipiras ilustrados. E você continua nesse processo, é isso? Eu continuo. É um estudo contínuo, viu, Tadeu? É um estudo mesmo. Assim, de fontes. O estudo que eu falo é de fontes primárias do Haikai mesmo, tradicional japonês, né? Dos períodos iniciais da escrita e da linguagem brasileira, que é uma coisa que eu sempre tive no meu trajeto de vida, né? Por nascer no interior do Rio Grande do Sul, migrar para o interior do Brasil, que é Mato Grosso, perambular por lá, né? Mato Grosso, Pará, interior do Pará, eu frequentei, né? E aquela coisa que a gente já conversou sempre no trecho, né? E agora estou aqui em Santa Catarina, mas também, apesar de estar no litoral, é descentralizado, né? É uma outra forma também de linguagem. São os territórios, que eu acho muito importante, comunicativa, né? E eu sempre tento trazer, porque eu acredito que o Brasil ainda é o Brasil profundo. O Brasil não é a capital. A capital é a ilusão, né? Mas as raízes são profundas ainda. É verdade. Henrique, você concluiu? Poderíamos ouvir o Joaquim? Acho que até passei do ponto. Não, de forma alguma. Imagina, cara. De forma alguma. É um provocador, né? Ele provoca com isso. É verdade, Tadeu. Bom, agora que está pós caldinho, sopinha quente e tal, você pode nos brindar com uma prosa sua, né, Joaquim? Então, mas eu também não vim assim muito estimulado a nada, que eu não tive tempo nem de preparar, né? Mas eu vou mostrar rapidamente, até para fazer esse exercício aqui de mostrar expor o escrito, né? Fazer essa experiência, vou ver se eu consigo mesmo colocar alguma coisa que eu estava caminhando hoje de manhã e ver assim, construir na minha cabeça, depois escrevi, coloquei, já até publiquei, que é aquele versinho que eu não sei o que é, mas eu estava pensando mesmo na questão da CPI, né? Eu estava pensando na CPI, aí fiz um versinho lá de brincadeira, que eu não sei se vocês já viram, eu vou mostrar ele aqui rapidinho. Vamos ver se eu consigo mostrar, viu, Pedro? Me ensina aí as dicas do negócio. Você clica lá no Share Screen e clica onde você quer. E cadê ele? Não estou achando aqui. E agora? É uma flechinha para cima, está no meio da Não, eu já achei. Não estou achando. Mas não tá estou verde achando aí. a coisa que eu queria mostrar. Se você clicar. Não, eu achei ele, só não achei a coisa que eu queria mostrar. Entendi. Faz assim, Joaquim, abre ele Onde primeiro. É que está a coisa que eu queria mostrar? Deixa eu ver aqui se ela está aberta, né? Tinha que estar aberta, né? Deixa na sua tela, né, na área de trabalho. Isso, deixei aberta agora, vamos ver se eu consigo agora. Agora, clica lá, craqueteia no Share Screen.
que já sumiu, não sei onde é que foi parar agora. Joaquim, você já... Faz o seguinte, Joaquim, vê se você prepara antes, em tela maior, o que você vai apresentar, e depois vai para o share screen, que aí clicou no share screen, clica, exatamente, é batata. Tenta preparar aí antes. Tem que engatilhar. Enquanto isso, antes que eu me esqueça, a Dione é da Paraíba? Eu nasci em Campina Grande, mas vivi minha vida adulta toda, de adolescente adulta, no Recife. Eu só queria, me lembrou, eu tô curtindo um som ultimamente, chama Seu Pereira, vocês conhecem? Seu Pereira? Sim. Tô vendo aí, Pete, o cachorro. Me conheço. Paraíba, muito bom, muito bom. Compartilha aí, Tadeu, Seu Pereira. Foi, não? Seu Pereira e o coletivo, acho que 401 é o nome do coletivo. Isso. Foi aí, não? Clicou no share screen? Cliquei, mas aí foi o negócio, não? Não, não foi, não. Veio, não. Esse é o caramelo, Henrique? É o cãozinho caramelo? Olha, não, é branquinho. Johnny, de formação, eu fiz artes gráficas. Oi? De formação, eu estudei artes gráficas. Eu fiz artes gráficas. E estudei muito Jung. Hoje, com o tempo, tal como você fala, da arte-terapia, não é? Que foi sistematizada, mas antes era arte em função ou a serviço ou complementando uma terapia. Eram coisas distintas. Não é? Então, hoje o nome é design gráfico. Isso. Que eu não me sinto, eu incorporei a palavra, mas eu não me sinto representado, entendeu? Para mim, eu ainda continuo como arte. Olha, eu acho que não vou conseguir. Então, porque eu estou com a tela, o que aqui eu vou apresentar, eu estou com ela aberta. Ela está no meu Google Fotos, perfeito? Então, você tem que pôr o seu Google Fotos, tem que pegar essa foto e pôr na sua área de trabalho. Tem que pegar essa fotinho e deixar Abre o arquivo, deixa ele aberto. Ele está aberto aqui, perfeito? Então tá, agora vai lá em Share Screen, você foi? Eu vou no Share Screen. Aí você seleciona a imagem. Se você apertar o Share Screen, é para aparecer aí para você reduzido essa tela que está aberta. Pelo jeito você não está entrando no Share Screen, porque nem muda a tela para a gente aqui, ó. Joaquim, o share screen tá verde para você? Tá verde. Tá, então clica aí para ver se aparece a sua tela. Agora foi. Pronto, é isso aí. Pronto, deu certo. Ó, você aí na parada. Tadeu, ô Joaquim, beleza, velho. Deu certo. Aí, mais um no time, mais um que aprendi. Lembra que eu falava no início? Somos analfabetos digitais, e aí... Matou a pau. Nada como Paulo Freire por perto, Darcy Ribeiro, ou... Joaquim Freire, entendeu? Karl Marx ali, de Navegantes. Não, todos nos ajudam. Então, tá aí o negócio aberto, a V&V Associados. V&V Associados. É o verme e o vírus. O verme se associa ao vírus. O verme se associa ao vírus na mira, nos coronhar. Um poema mínimo, né, Joaquim? Muito bom. Miniminho. É um poema conciso, né? A economia de força. E eu gostei muito. V&V Associados. É uma brincadeira bem legal. Que é o verme do nosso excrementíssimo senhor presidente da República, o inominável. Você está equivocado. E o vírus, né? E o vírus. Muito bom, mestre Joaquim, muito bom.
E aí eu tentei, por exemplo, essa questão da Miri. Qual que é o... Oi? Fala, Pete. Pete, que falava? Era o Vou Pete. perguntar para o Will qual... Sim. Fala aí, irmão. O presidente, se é o verme ou se é o vírus? Oi? Se é o verme ou o vírus? Porque o Will falou, o V é do presidente, mas é o verme ou é o vírus, né? O vírus. Não, o vírus é nominável. Não, o vírus é nominável, é o coronavírus. Agora o verme é o escrevitíssimo inominável, né? É como o Pedro falou, não vamos nem dizer esse nome aqui, né? Desnecessário. Impronunciável. Desnecessário. Joaquim, eu vi, Joaquim, tu postar esse poemeto no Insta, cara. Muito bom. Ótima sacada, viu, professor? E aí um outro, já que eu estou mostrando um, vou ver se eu consigo mostrar outro. Vamos ver. Gostou da brincadeira, né? Gostei. Foi, Pedro. Não, é só aprender. Eita, esse é bom. Esse daí. Aí, César. Lê aí, porque eu estou sem óculos, tá? Leia, Joaquim, por favor. Ontem, o tempo não se rebobina. Muito bom. Muito bom, muito bom. Poemeto muito bom. Isso é bom, legal. Pode ir para o outdoor lá do César. Sim, o poema do outdoor lembrou realmente. Dialogou muito bem, né? Dialogou muito bem. Como é que era Sem mesmo? Como é que é, César? Poema em outdoor. Poesia em outdoor. Já passou. Poesia em outdoor. Passou. Poesia em outdoor. Passou. Esse é muito bom. Muito bom. É isso aí, meus amigos. É um poema concreto, né? Sim. Agora, como é que eu volto aqui para a vida real? Ideogrâmico, né, Pete? Como é que você volta para a vida real? É ótimo. Já era, Joaquim, já era. Como é que a gente volta para a vida real? Foi demais. Espera aí, vamos ajudar o Joaquim. Clica lá no verde. Dá um poema mínimo maravilhoso. Como é que a gente volta para a vida real? Até um microconto, primeiro verso, Google Meet. Como é que a gente volta para o mundo real? Pronto. Você está preso no share screen aí, Joaquim. Já era. Share screen. Quero voltar para o mundo real. Clica lá no share screen. Cliquei. Isso. Cliquei. E agora? Não. Tem algum lugar que permite que você saia. Joaquim. Eu acho que eu saí. Joaquim, clica em stop. Está em vermelho. Stop. Procure bem, stop. Não, Não. Clica em stop, Joaquim. Está em vermelho. Achei. Como é que volta para a vida real da estrada? Meu bom Alá, voltou já, voltasse. Henrique, o stop para voltar para a vida real é o Quereji, viu, Henrique? Como fala o Jorge Catarina. É o Quereji. Para que voltar para a vida real? Gente, hoje, deixa eu colocar vocês na real. Nós começamos 8h15, com várias caídas e tombos. Nós estamos indo quase para meia-noite. Tá certo. Tá bom. Bacana hoje, né? Eu preciso ir embora porque eu não estou na minha casa, né? Pois é. Eu vim para cá porque era o aniversário da minha sobrinha, né? Eu vou fazer as duas coisas. Né? Vocês todos nos sentimos contemplados. Joaquim voltando de volta à vida real, ao mundo real, não é? Pedro, antes da gente se despedir, eu só queria fazer um comentário que eu percebi no meu primeiro encontro com vocês, e hoje ele ficou mais acentuado. Essas conversas que vocês fazem a cada 15 dias, eu acho muito incentivadora, porque eu percebo que, ao comentar um poema um do outro, um ou outro se inspira e cria um novo poema, né? Isso eu acho genial. Eu acho que é uma coisa assim
muito gratificante. E fico muito feliz em estar podendo ter a chance de participar desse intercâmbio. Ô, César, a alegria é minha também, viu? Muito bom conhecer você, viu? Nossa. Posso te falar com clareza, assim, tudo isso veio fluindo, viu? Né? Os primeiros encontros lá, como é que a gente vai fazer, como é que não, você fala primeiro, 1 minuto para cada um, não funciona. Não funciona. Funciona quando cada um expressa o que quer, tal, e a gente vai trocando, né, as experiências, os saberes, né? E aí hoje nós estamos no 25º encontro, né? Nossa, vai longe. É quinzenal, então? É quinzenal. Sempre foi quinzenal, né? Na verdade, sempre foi, não é? Sempre foi. Teve alguns encontros que foi semana consecutiva, mas geralmente é quinzenal mesmo. E o grupo também tem flutuações, né? Às vezes tem 15 pessoas, às vezes ficam 10, às vezes... Hoje nós ficamos em 12, depois caiu para 8 pessoas, nós estamos agora em um grupo de 7, e é 3 horas. Então, claro que houve os tombos, né? A gente tropicou no meio do caminho aí com as internets. Mas a sensação é essa mesmo, a gente já tem uma proximidade, né? Sei lá quando vai ser, eu conheço o Joaquim, o Pedro, eu vi você uma vez, acho, a gente se viu uma vez. Nós nos vimos uma única vez, né? Mas lá na assim, universidade. Isso, só conheço o Joaquim, mas é muito louco, né? Essa sensação já de amizade mesmo, né? Não sei como vai ser quando a gente se conhecer pessoalmente, como as pessoas são, é diferente da tela, né? Qual é a textura das pessoas. Mas acho que assim, passar o 2020 tendo o grupo foi muito importante mentalmente falando, assim, de manutenção da sanidade mesmo e para além disso, lógico, né? E também quero dar as boas-vindas aí para o César, que puta merda, é muito bem-vindo, e hoje com a Dione percebe que a gente tem uma sintonia, né? Talvez encaramos a vida de forma parecida, estruturamos as vivências, e não sei o que acontece que proporciona essas identificações num primeiro encontro, né? Numa primeira ideia, de ouvir o outro pela primeira vez e já ser capaz de olhar e falar, bom, eu me identifico ali, né? Tem alguma coisa de mim do mundo ali. Real, né? Você está falando do mundo real. Pode ser qualquer mundo, eu nem sei o que é realidade, aqui, mas depende do que é realidade, a gente pode conceituar isso, vai ser por qual, a gente vai pensar a partir de quem, né? Eu vi vocês falando do Jung, né, da sincronicidade, eu sou Camus, sou do acaso, sou da não sincronia nenhuma, que sincronia o quê? Não tem nada, é só o acaso mesmo. Mas tenho que me confrontar também com a sincronia, porque ela também desafia os meus ceticismos, né? Assim como ter filho desafia os ceticismos, né? Porque, de repente, tudo que você achava que não fosse possível ser genético, de repente você volta a questionar, e aí você fala, caramba, eu sempre levei uma vida pensando que nascemos lisos, sem nada. A gente vai desenvolver um processo psicossocial, e aí o cara nasce já com todo um temperamento, uma estrutura que veio da onde, essa desgraça? Você veio da onde, o anão? Eu digo que nasce com a alma dentro, né? Então, aí é a vida, né? A vida é um autoconfronto e... Tem gente dentro, né? Então, ai, que interessante. Mas muito obrigado mesmo e vamos seguir. Olha, eu quero agradecer muito a Pedro, porque eu me senti assim naquelas quermesses, né? Em que alguém foi e jogou naquele banco de areia e tirou o peixinho, né? Então eu fui pescada, né? Literalmente. Porque
no Facebook, a gente nunca sabe. Por que eu fico me perguntando, minha irmã às vezes reclama comigo, mas por que você quer saber? Por que essa pessoa... Quer ser eu sua não tenho amiga. nada a ver com essa pessoa, né? E essa pessoa me pede amizade e tal, né? Então, porque eu sou muito nova no Facebook. Na verdade, eu só vim ter Facebook depois que cheguei em São Paulo, né? E entrei na pandemia quase imediatamente. Mas antes eu nunca usava, né? Então, que eu não tinha paciência. Aí agora a necessidade fez com que eu encontrasse uma função para aquilo, né? E foi bem legal, né? E eu sempre me perguntava, o que essa pessoa quer aqui, né? E algumas vezes eu perguntei, por que foi mesmo que você me adicionou? Então, e aí eu disse assim, não, só me interessa gente que goste pelo menos de arte. Mas o meu foco é literatura, não foi isso, tchau, entendeu? A pessoa tem que gostar de ler. E as pessoas lhe adicionam por N razões, né? Então, quando o Pedro adicionou, eu até perguntei, né, Pedro? Foi. Como foi e tal, né? Exato. Aí, quando eu olhei, né, no Face, que eu sempre dou uma olhada antes, né? Aí eu disse, tá, então tem literatura... Esse moço é bom, esse moço tem boas referências. Esse moço é bom. Aí a gente já trocou umas palavrinhas, né? E eu achei simpática, eu disse, então legal. Então, porque ali pode ter alguma possibilidade de comunicação, né? E aí, cada vez mais, eu estou fechando meu Facebook, né, com foco, né? Quem não é daquele foco, tchau, não quero nem saber, porque você perde tempo, né, com aquilo. Né? Eu ainda comentei com o Joaquim, por fora, antes de ontem, eu acho, nós nos falamos, né? Nós sentimos muita ausência, iniciamos, era só um bando de homem, tudo abestalhado. Estamos precisando sentir a presença de moças, de mulheres. Aí havíamos convidado a Dalila, aí apareceu a Patrícia, aí apareceu a Glac, não é? E aí, assim, eu falei, olha, por conta dessa pandemia, eu também foi uma coisa assim de garimpagem. Falei, puxa, a gente precisa encontrar pessoas que a gente estabeleça afinidades. E aí foi um trabalho de garimpar mesmo, de peneirar. Do mesmo modo foi o César. Né? E aí, assim, olha que legal, assim, porque aí eu falei, olha, vocês vão, o nosso grupo é assim, tem essas pessoas, e aí vocês se redescobrem que já são amigas das antigas, né? Como o César e o Fabiano, você e Dalila. Enfim, acho que são as afinidades eletivas. E olha, gostei muito de vocês, me senti assim muita vontade, né? Muita vontade de falar, de me intrometer. Mas assim, duas coisas, né? Primeiro, quero agradecer também a Dione, foi um prazer lhe conhecer, um prazer ouvir o seu poema. Muito obrigado pela sua presença. Ao César. César, por gentileza, compartilhe esses poemas visuais que o Fabiano falou, viu? Gostaria muito de conhecer sua obra. Né? Com certeza. E como eu falei, muito bom lhe conhecer, muito bom conhecer seu poema, e estamos aqui para dialogar, viu? Imagina. E me despedir, tá, pessoal? Porque eu vou acordar cedo para a aula remota, tá, gente? Então, bom beijo, quer falar alguma coisa? Beijo. Não, um beijo. Valeu. Como eu cheguei um pouco atrasado, não vi o poema da Dione, se depois ela puder compartilhar, tá bom? Tá certo. Mas, Pedro, quando você falava em peneirar, eu me lembrei, eu sou moleque, cresci na beira do rio, lá no Vale de Jequitinhonha, e usava as peneiras para cessar o cascalho e buscar diamantes. Ao peneirar, você encontrava diamantes. É isso aí. Por isso eu usei o termo garimpagem. Eu fui garimpar. E é bem isso mesmo, é a peneira. Você vai peneirando, vai saindo. Né? Gente, modernos, né? Olha para vocês, Questiono muito disso também. Tchau, Tadeu. Tchau. Beijo, Beijo. Beijo. Beijo, Tadeu. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Um abraço. Tchau, César. Fique em paz. Um beijo para todos. Um abraço para você também. Tchau, tchau.